Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 95. Tio Cláudio se casa com a sobrinha Agripina e adota Nero. O que poderia dar errado? No episódio anterior nós vimos como o imperador Cláudio foi traído, literalmente e metaforicamente, pela sua esposa Valéria Messalina. Naquele casamento, no entanto, Cláudio tinha um herdeiro, a quem foi dado o apelido de Britânico, por conta da conquista da Grã-Bretanha pelo Cláudio, né? Mas o Senado sabia que ele não podia ficar solteiro. Ele tinha fama de ser facilmente manipulável, e o Senado decidiu que seria bom que ele tivesse uma esposa capaz de minimizar um pouco a influência de terceiros sobre o imperador. Então quem foi a escolhida? Foi uma mulher que já havia demonstrado ter instinto político e ambição também. Era a irmã do próprio Calígula e estava em exílio por conta dessas maquinações. Era Agripina a jovem. Pelo nome, a gente já sabe que ela era descendente daquele grande general amigo do Augusto, o Marcos Agripa. Mas essa família era a mesma família do Cláudio. Então ele, assim como era tio do Calígula, era tio também da Agripina. O Senado passa então uma lei permitindo o casamento entre tios e sobrinhas. E assim a Agripina volta do exílio, como se diz no Ceará, por cima da carne seca. Ocorre que ela já havia sido casada e tinha um filho, que era um descendente de um grande inimigo do Júlio César, que a gente conheceu lá atrás. Esse filhinho dela era o pequeno Nero, né, que devia ter uns 9 anos de idade, mais ou menos, na época. O Cláudio, que estava querendo se casar com esta sobrinha, adota o Nero. E aí começa uma trama sórdida da própria Agripina para fazer o filho dela, o Nero, o sucessor do Cláudio, né? Eles se casam no ano 49. O Cláudio começa a notar essas maquinações, tenta proteger o filho dele, né, que é o Britânico, mas acabou que ele percebeu isso muito tarde. No ano 54, por volta de 5 anos depois do casamento, a Agripina consolida o Nero como sucessor e envenena o Cláudio, né, o seu próprio tio-marido, com um prato de cogumelos. Para fornecer esse veneno, a Agripina contrata uma famosa envenenadora profissional de Roma, chamada Locusta. A Agripina e o Nero gostaram tanto dos serviços desta Locusta que a contrataram depois, inclusive para treinar uma nova geração de envenenadores, para você ver aí o nível da turma, né? O Nero depois iria dizer que cogumelo era comida dos deuses, porque o Cláudio havia comido e havia virado um deus, né? Porque a gente sabe que existia aquela tradição romana de que os imperadores eram deificados após sua morte, né? Algo que havia começado ali na morte do César, que ficou conhecido como Divino César, né? Muitos dos detalhes do assassinato do Cláudio a gente sabe por conta de uma peça satírica escrita por ninguém menos do que o Sêneca, o grande filósofo, dramaturgo estoico, que era o tutor do Nero, tá certo? Ele brincou com a ideia de deificação do Cláudio, chamando o processo de aboborização, no qual, em vez de se transformar num deus, o imperador havia se transformado numa abóbora. Nessa peça, o Cláudio vai ao céu, no Olimpo, no caso, né? Não é aceito lá pelos deuses, cai no inferno, no submundo, né? Lá ele é obrigado a jogar dados, era um jogo que ele adorava jogar dados, numa mesa sem fundo, onde ele nunca poderia ver o resultado dos dados, né? Ele acaba lá no submundo como secretário do seu secretário, tá certo? Essa palavra sátira, né, é um estilo de peça sarcástica e mordaz que vem do nome sátiro, que era que explica, né? Conforme explica, eu vi aí tem um pesquisador da Universidade de Coimbra que traduziu essa peça e está disponível o PDF no site da Universidade de Coimbra. Assim termina o reinado do Cláudio, tendo como sua grande conquista a anexação da Grã-Bretanha, que até hoje os ingleses reconhecem o Cláudio como o imperador que colocou ali o que hoje é a Inglaterra como parte do Império Romano, tá certo? Né? Romanizou ali o sul das Ilhas Britânicas, tá certo? Mas como a grande vergonha do seu mandato, né, do seu reinado, foi realmente a história da traição e morte da Valéria Messalina, sua terceira esposa, e o seu casamento posterior com a gananciosa sobrinha Agripina, né? Esta, por sua vez, coloca no trono aquele que seria o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana, o imprevisível
Nero e o seu tutor Sêneca, né? Tanto Sêneca como a Agripina achavam que iriam controlar o Nero. No próximo episódio a gente vai conhecer um pouco mais desse filósofo, dramaturgo, político romano, o Sêneca, e um comecinho do governo, do reinado do Nero. A gente se encontra.